Nessa aula, eu vou te ensinar a tirar do papel, da gaveta, aquela ideia maravilhosa que você tem. E que você fica inseguro, insegura, achando que não é para você. O que é isso? Preste atenção, pegue um papel e comece a anotar. Em primeiro lugar, você tem que se entender, se perceber, se conhecer. Não repare que os gansos estão ali tomando banho no lago e eu moro aqui no Parque Três Picos, em Teresópolis. Então, como é que a gente se conhece? Ah, eu tenho 50 anos, 40 anos, 30 anos, 60 anos, 66 como eu tenho. E como é que a gente se conhece? Poxa, tantos anos e não se percebeu? Isso é muito natural. Mas existe um método. E a primeira pergunta que você vai responder nesse papel aí em branco é: quem sou eu? Dá de cara pela primeira vez com a pessoa maravilhosa que habita dentro de você. Esse quem sou eu responde muitas outras perguntas. Vai vindo o efeito dominó. É uma sequência, tá? Esse quem sou eu você vai descobrir da seguinte forma. Comece a perceber se você gosta de Coca-Cola ou de sucos naturais. Se você gosta de vinho ou de cerveja. Se você gosta do mar ou da montanha. E aí você vai percebendo o seu gosto. Como que você é, introvertido ou super alegre, de fácil convívio. Nós temos que ser honestos conosco, né? Isso é fundamental. Você precisa ser para você se descobrir. Você gosta de usar roupas de algodão ou de linho, tecidos rugosos? Você gosta de fazer uma viagem de barco ou de avião? Então, segue nesse caminho. Perguntas, perguntas, perguntas e perguntas. As perguntas, você vai começar a perceber essa pessoa que você é. Desde criancinha lá, quando tinha as crianças brincando e você não queria brincar de determinado brinquedo, aí já define muito quem você é. Quem define quem você é não são as pessoas que disseram: olha, você não pode isso, você não pode aquilo, isso não é para você. Não, isso são crenças limitantes. E essa é a primeira coisa que nós vamos fazer depois de descobrir quem sou eu. É limpar o lixo que está armazenado aqui no subconsciente. Imagine uma bola e um traço no meio. Aqui nós temos o consciente. Aqui nós temos o subconsciente. Aqui nós temos o subconsciente e o consciente. Uma bola seria aqui e aqui. O subconsciente, ela é a mente emocional. Ela é a mente que é ligada ao coração. A mente emotiva. A mente que guarda coisas boas e coisas ruins. Rancores e amores. A mente consciente é a mente que permite, que dá permissão do fazer, do aqui e do agora. Então é o seguinte, nós temos 60 mil pensamentos por dia. Entre 60 mil a 70 mil, isso já é comprovado cientificamente. Mas só que como nós vamos controlar tantos pensamentos? Só pelos sentimentos. Quando o seu coração, quando você sente aquela dor ou aquela alegria, você define o que você está pensando e você controla. Se é dor, é melhor você não pensar mais naquilo, porque só vai trazendo mais do mesmo. O nosso cérebro, ele é atemporal. Se você pensou numa tristeza hoje, que você sofreu lá no passado, e muitas vezes você está deprimido, deprimida, fica remoendo, pensando naquilo lá do passado, aqui no seu cérebro, você está pensando hoje, você está vivendo hoje. Então ele vai te dar mais do mesmo. Sabe aquela história que você, na inteligência artificial, você coloca uma palavra e ela vai te dar mais e mais e mais? Aqui não tem inteligência artificial, não. Aqui é o natural. Você pensa e o cérebro te dá mais. Você pensa em tristeza, em dor, em escassez, e ele vai te dando mais escassez, mais dor, mais tristeza. Ele acha que você está gostando, entende? Então, você tem que controlar esses seus sentimentos, esses seus pensamentos, essas suas emoções. E você já sabe como controlar os seus pensamentos, né? Pensou em tristeza, você vai se sentir triste, então você muda. Começa a pensar em ficar alegre, feliz. O cérebro, ele não sabe. Olha, isso é maravilhoso. Ele não sabe distinguir o que é real do que é irreal. Ele não sabe que você sorri assim, você fica triste, você começa a sorrir assim, de orelha a orelha. Ou põe um lápis aqui e fica. 1 minuto.
você já fica alegre, já começa a vir pensamentos alegres, você começa a sorrir. Você já pensou, já imaginou, quando você está no lugar e então as pessoas começam a sorrir, você começa a sorrir. Porque isso vai envolvendo, você vai se envolvendo. E o seu cérebro diz, olha, ela está muito feliz, ele está muito feliz, vou mostrar mais felicidade. Ele gosta de nos alegrar ou de nos entristecer. Então, essa história do autoconhecimento é algo muito novo. As pessoas começavam a entender que elas eram aquilo que disseram que elas eram. Elas tinham que ser aquilo que a vida estava ali impondo para ela. Então, ela nasceu no lugar onde ela não teve grandes oportunidades, então ela crê que aquele lugar vai sempre ser o melhor lugar para ela, é ali que ela nasceu, é ali que ela tem que viver, e ela não tem essa capacidade de chegar à altura de uma pessoa que teve uma boa escola, bom preparo. E também tem pessoas que tiveram boas escolas, bons preparos, mas estão com a mente também totalmente destruída. Então, essas mentes destruídas fazem pessoas derrotadas. Por quê? Porque o seu avô, a sua avó, o seu tio, o seu professor, o seu amiguinho começaram a jogar essa semente da escassez, da rejeição, da tristeza. Então ela começou a se sentir pequena, pequena, pequena até se encolher. E guardou aquilo como uma defesa. Sabe? Ela vive lá no passado. Isso é uma forma de depressão. Pessoas que vivem no passado são deprimidas. Pessoas que vivem no futuro são ansiosas. Então, tanto passado quanto futuro é uma situação muito escassa para a prosperidade, para você viver na abundância, para você realizar aquela ideia maravilhosa. Porque você não se sente capaz, você não vive o presente. O hoje, o aqui e o agora é para você viver, é para você semear. A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é. Então, se você não viver o hoje, você viver lá no futuro, quando um dia eu fizer aquela tacada, fizer aquele grande negócio, fizer aquela coisa, isso assim, vai ficar muito bom para mim. Não, não é um dia, é hoje. Faça hoje. Em vez de você dar uma tacada muito grande, você começa de pouquinho, um passo a passo, que eu vou ensinar a seguir. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Enquanto você não se descobrir, enquanto você não souber quem é, enquanto você não tirar o lixo que está dentro de você, que colocaram dentro de você, nós não chegamos nesse mundo sozinhos. Nós já temos no DNA, no nosso pré-consciente, muitas crenças que vieram conosco. São paradigmas, são padrões que nossas famílias viveram anos após anos após anos, e nós seguimos aquele padrão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode mudar o padrão. Você pode mudar a qualquer momento. Então mude hoje. Se você quiser empreender, realizar aquela ideia que está no papel e começar a ser uma pessoa próspera, viver, descobrir o seu propósito, a sua missão, e vamos falar disso para frente também, você tem que quebrar esses paradigmas, que destruir essas crenças limitantes que agem como prisões emocionais que te sufocam, te aprisionam, né? Prisões aprisionam, te deixam pequeno, pequena, sempre se achando a pessoa que está abaixo do outro, nunca igual. E você pode muito. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Comece a resolver a sua identidade. Comece a se entender. Comece a se empoderar do que você é e do que você é capaz. Comece a arrancar esse lixo do subconsciente, porque tudo que foi dito para você até 7 anos de idade está lá gravado, gravado e cravado com ferro e fogo. Ninguém pode tirar. Só você tem a chave. Só você pode. Então vá lá, abra e diga: esse lixo não é meu, eu não sou assim. E comece a colocar, comece a entender o seu consciente e usar o seu subconsciente a seu favor. Já que ele grava, ele gosta de gravar, então comece a gravar coisas boas lá dentro. Depois que você tirou todo o lixo, você vai lá e coloca crenças boas. Você é próspero, você é capaz, isso eu vou ensinar para frente. Vamos na segunda pergunta. Primeiro, você já sabe que se você não se entender, se você não se conhecer, se você não se assumir, não vai adiantar de nada. Não adianta você querer ser uma coisa e sua natureza é outra, sabe? Você tem que andar a favor da correnteza, nunca contra. Quando você anda nada contra a correnteza, você cansa. Você faz as coisas pela força do seu braço. E quando você faz as coisas pela força do seu braço, você perde energias. Nós somos energia.
Nós somos feitos de átomos, nós somos energia pura e você não pode gastar energia desnecessária. Tem que gastar no seu propósito, na sua vida, no seu amor, realizando aquilo que você quer. Então, isso está certo, estamos certos nesse primeiro ponto, né? Então, vamos partir para o segundo. O segundo é, depois que você se conhece, então, é como eu disse, uma pergunta vai vir em efeito dominó, vai respondendo as outras. Quais são as minhas reais necessidades? Sim, porque todos nós temos necessidades. Necessidades da alma, do espírito. Nós somos seres espirituais. Todos nós somos. Habitamos num corpo físico. Todos nós habitamos. Por um determinado espaço de tempo, que é uma realidade que todos nós sabemos. Um dia todo mundo vai embora. Ninguém voltou e ninguém está aqui permanente. Mas nós temos uma alma, um espírito, esse que vos fala. Não é meu corpo que está falando com você. É o meu espírito. Ele é eterno. E o seu também é eterno. O problema é que nós cuidamos muito do nosso corpo. Vamos na academia, comemos vegano, comemos assim, comemos assado. Eu adoro comer as comidinhas veganas. Mas se não cuidarmos do nosso espírito, então vai ser aquele espírito pobre, cego, miserável e nu. Uma pessoa que não tem um espírito elevado, que não tem a vontade e nem a força para lutar, para cuidar de si mesmo. Como eu disse, não é pela força. Falei força, mas falei errado. Não é pela força, é pelo poder. Por isso que o nome do meu curso é Todo o Seu Poder. Por isso que aqui eu quero elevar o seu poder. Eu quero que você descubra o seu poder. O poder que habita em você, porque você tem um. E você tem muito forte. E eu estou dizendo que você deve desenvolver o seu poder. O que é o poder? É o poder de você se aceitar, se entender, se empoderar e saber que você pode fazer tudo nessa força, nessa energia, nessa vontade. Eu posso e eu vou realizar. Não é só pensar, eu posso, tudo vem a mim, de maneira não sei o quê, de várias coisas. Tudo bem, pode falar, não tem problema. Papagaio também fala tudo. O problema é você entender que você é essa força, que você é essa vibração, que você pode realmente e que você executa. Porque só pensar positivamente não vai te levar a lugar nenhum se você não agir. A ação, ela é fundamental. Criar sem ação, criação, eu sempre falo para meus alunos, criação sem ação é uma mera pretensão de que você criou algo, mas na verdade você apenas pensou em algo e não realizou, não materializou, não tangibilizou. Então, quais são as minhas reais necessidades? Se eu sei quem eu sou e eu gosto da montanha como eu gosto, estou dando um exemplo, tá? Eu gosto de ficar aqui nesse fresquinho, hoje está frio, está 14 graus. Eu gosto de ficar aqui na floresta. Eu gosto de ouvir o barulho dos meus gansos, de que nem são meus, são dos vizinhos. Os meus, eles não são meus. E gosto dos pássaros, gosto de criar de acordo com a natureza, de ver, ter uma visão da natureza, de como as folhas caem para cá, caem para lá, como elas são elegantes. E você? Você gosta de ficar contemplando o mar? Isso tudo é importante, isso não é uma bobagem. Isso é a sua real necessidade. Necessidade de afeto, de carinho, de amor, de saúde, de bem-estar, de dinheiro, todos nós temos. Agora, existe aquela necessidade do espírito, da elevação do seu espírito, de você contemplar algo, de você se entender, de você entender a sua vibração. E você tem que pôr a sua energia aonde está vibrando, aonde você está vibrando, naquilo que você quer. Não, eu quero agora, eu vou fazer uma empresa, a minha empresa eu vou fabricar acessórios para carro. Um exemplo. Vibre nisso, nos acessórios, pesquise isso, vá, veja parceiros. É vibrando naquilo quando acorda, pulando daquilo com essa vontade, porque esse é o propósito, que depois eu vou falar. Vamos permanecer aqui nas suas necessidades, porque você é muito importante. E a sua necessidade também, as suas necessidades, nós não temos só uma, são importantes. Então, comece a peneirar o que eu gosto. Eu já sei, eu já descobri no quem eu sou. Agora, o que eu gosto de contemplar, de ficar ali matutando, de pesquisar, a necessidade da minha alma, qual é? Pense nisso. E a terceira, aí você também, depois que pensa nisso, o efeito dominó continua. Qual é a minha maior habilidade? Você já sabe quem é. Você já sabe das suas necessidades.
Quando você percebeu quem você é, você também percebeu que existe algo importante ali que você gosta de fazer. Aqui nós já estamos caminhando para entender o seu propósito e descobrir. Ah, eu gosto de tocar violão. Desde criança eu gosto de tocar violão. Ah, eu gosto de ensinar. Eu vou ensinar qualquer coisa. É para ensinar, tá comigo, é comigo. Ah, não, eu gosto de ajudar pessoas, dar conselho, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu gosto, eu sou da mecânica, eu sou da. Sabe, você vai entender que no mundo você já chegou com essa diquinha da sua habilidade, do seu propósito de vida, daquilo que vai encher a sua alma, que vai arder o seu coração. E os gansos estão danados, estão enfurecidos, querem que você realmente consiga. Olha, é a hora do banho. Então, eu quero que você se perceba ao ponto de saber aquela habilidade, mesmo que ela esteja lá debaixo, muito amortecida. Quando você descobrir, olha, realmente eu era criança, eu ia na casa do meu avô, da minha avó, do meu amigo, e lá tinha alguém que tocava violão, eu achava aquilo tão interessante, eu tocava piano, ou dançava, ou fazia teatro. Tantas habilidades lindas, né? E sabe, às vezes você diz, bem, mas tocar piano, isso não vai me dar dinheiro. Você pode fazer um curso para ensinar pessoas a tocar o piano, o violão. Hoje em dia, as habilidades, elas são necessárias para você fazer um curso, para você colocar esse curso numa plataforma aí, como eu ponho a minha na Hotmart. Eu não tinha ideia, eu não acordei um dia e vou fazer um curso para ajudar pessoas a descobrir o seu propósito, a se descobrir, a resolver seus problemas existenciais, sair das prisões emocionais. Não, isso foi acontecendo. Primeiro aconteceu comigo, foi muito maravilhoso, eu vou contar para frente, e depois aconteceram com outras pessoas, e aí eu disse, não, isso daí eu tenho que ajudar mais pessoas, e a forma de eu ajudar mais pessoas é no digital, porque uma hora só, você que está assistindo essa aula aqui, milhares de outras pessoas também estão. E eu quero que você saia dessa aula sabendo algo. Não é uma aula assim para encher linguiça. É uma aula para te ajudar a entender o seu propósito de vida e começar a agir, começar a praticar, começar a ganhar o seu din-din. E a quarta pergunta é: o que eu devo realizar? Que aí é o seu propósito. Que aí é aquela habilidade que você já viu lá no quem eu sou, quais são as minhas maiores necessidades, qual é a minha maior habilidade. E aí é o que você vai realizar. É simples, é tão simples que parece mentira, né? Mas ninguém sabe isso. São segredos guardados a sete chaves. As pessoas, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou. O que eu devo fazer? Arruma um emprego, faz um concurso. Ninguém mostra para você esse caminho. Olha, o caminho é esse. Você tem que escalar isso. Você tem que se entender, se conhecer, conhecer suas necessidades, saber qual é a sua maior habilidade. E aí, tá na sua cara. Você já descobriu a sua realidade, a sua habilidade e aquilo que você vai realizar como seu negócio para ganhar o seu dinheiro. E a quinta, última pergunta é: o que eu devo transformar? Isso é maravilhoso. Quando um copo está cheio de água e você coloca mais água, ele vai transbordar. E é assim que vai acontecer no seu projeto, na sua arte, na sua empresa, no que você for fazer. Porque eu não falo só para artistas. Apesar de que 80% dos meus alunos são artistas, mas eu falo para empresários. Eu tenho alunas também psicólogas, jornalistas, arquitetas e diversas, donas de casa. Então, não importa. Você está vendo aí que as perguntas, elas são universais. Não importa quem é você, não importa o que você vai fazer. Isso serve para você, é só seguir esse passo. É um passo de cada vez. Agora, não deve ser, eu sou, passa para o outro. Não, perde um dia em cada um. Perde um dia. É você é muito importante. É sobre você. É tudo sobre você. Você é a pessoa mais importante. Você, pelo menos, deve se entender dessa forma, se perceber dessa forma. Eu sou a pessoa mais importante. A chave está pelo lado de dentro. Sou eu que vou abrir essa porta. Ou essas portas. Essas grandes possibilidades. Para que eu possa ter grandes realizações. Entendendo essas perguntas, que aqui já é uma aula do meu curso, que isso modifica muitas pessoas. Eu tenho alunas que, com 10% de curso, elas disseram, a chave já virou. Eu já mudei minha vida, eu já estou expondo, eu já estou fazendo meu negócio, eu já montei minha loja. Eu disse, não, continua. Se com 10% já aconteceu isso, imagina se você for até o final. E aí, tá bom, então eu descobri realmente a minha habilidade. E agora? Agora tem a realização do seu propósito.
Quando nós entendemos que aquilo que arde o nosso coração é o nosso propósito, sabemos que tem uma dica muito importante. Você tem que ter um desejo ardente, um desejo tão forte que mesmo ouvindo todas as impossibilidades que vão acontecer e elas surgirão, não surgiram só para mim, nem para muitos, para você também vai surgir, não vá desistir na primeira impossibilidade. Não vá procrastinar, dizer, não, eu vou assistir esse filme aqui, porque esse filme vai me dar uma ideia. E é mentira, não vai te dar ideia de nada. Você tem o seu propósito, você já descobriu, você sabe como fazer? Então faça. Porque agora não cabe mais só pensar. Você já pensou, você já sabe, você já descobriu. Agora tem um passo muito importante. Esse é um passo fundamental. Quando você descobrir a sua habilidade, você vá para um lugar maravilhoso. Esse lugar pode ser mental, pode ser você estar dentro de um banheiro público, até na rua. Ou você vai no parque, ou no seu quarto, e você se isola, se desliga. E começa a pensar como seria se essa habilidade eu realizasse. Como seria se eu conseguisse essa habilidade, montar a minha empresa, montar o meu negócio, montar o meu ateliê, criar essa obra de arte, expor na Espanha, em Paris, não sei aonde. Viaja, é a hora de viajar. Aqui tudo pode. E se tudo pode e é de graça, faça. Não custa nada. Mas é de fundamental importância. Porque você vai ter o V da vitória só quando visualizar. Olha por V aí várias vezes. Você visualiza tudo, como se fosse um cinema, como se você estivesse assistindo um filme da sua vida. A sua loja, seu ateliê, a sua exposição, seu negócio, não sei, o que você quer. Ou pode não ser nada disso, você já ser uma pessoa bem-sucedida, mas você quer um amor, você quer viver uma história romântica, ou você quer reconquistar uma pessoa. Para tudo serve isso, sabe? Essas minhas orientações aqui. Então você planeja. Não existe nada que seja realizado sem planejamento. A gente planeja até para ligar um fogão. Aí eu vou ligar o gás, vou abrir aqui, vou riscar. Tudo tem um planejamento na nossa vida. Vai escovar o dente, você pega a escova, você põe a pasta, você escova os dentes. Tudo tem um planejamento. Imagine o seu negócio, ou a sua alma gêmea, ou o que você quiser. Imagine isso. Ah, Maria, eu tenho alunas que são super bem-sucedidas, são ricas, têm dinheiro. Eu não quero mais, eu quero. Mas daí elas vão descobrindo quantas coisas elas conquistaram agindo assim. Quantas coisas, amores, relacionamento com filhos que estava ruim. Quantas coisas você usando esse método. Isso é um método, você tem que seguir o passo a passo para conquistar. E a visualização, quando você terminar, então você retorna ao presente. Você podia estar lá em Paris, lá numa ilha deserta, lá na selva amazônica, aqui no Parque Três Picos, onde eu moro, mentalmente. Mas você retorna ao presente. E quando você retornar, você tira uma fotografia do seu cérebro, de tudo aquilo que você pensou. Põe no papel, escreve. Tudo que é importante deve estar escrito. Escreve no papel. Tudo isso é importante. Isso é importante. Esse tópico é importante. Isso aqui eu achei. Vá colocando por prioridades. Lá no curso eu tenho um plano de ação que ensina a resolver essas coisas. Mas aqui eu quero só te mostrar como você deve começar a realizar o seu propósito. E quando você visualizou e você escreveu, escreva e ponha na frente da sua cama, ou na geladeira, ou no dentro do seu carro, e leia em voz alta 3 vezes por dia. Tudo aquilo que você quer realizar. Número 1, número 2, número 3, valendo, passo a passo, passo a passo. Todo dia você, não, isso daqui não é importante, eu vou pôr esse, eu vou acrescentar. Olha, não está escrito em pedra. Você pode mudar a todo momento. Você pode acrescentar, você pode tirar, você vai aperfeiçoando, porque isso significa ser humano. Ser humano, ele erra, ele falha, mas o importante não é você parar, é você continuar. É como quem é pai, mãe, aí sabe, nossos filhos são assim. Estava começando a andar, caiu, bateu o joelho, a gente vai, filhinho, mamãe vai passar o remedinho, vem cá com a mamãe, dá mais um passo, ele vai cair de novo, a gente vai passar o remédio. O importante é não parar. Ah, Maria, isso daí eu não fiz, hoje eu não fiz isso. Tudo bem, não pare, não pare, não pare. Um dia você vai entender que aquilo virou uma crença limitante. Aquilo está gravado no seu subconsciente. Tem que colocar o subconsciente trabalhar a nosso favor. Isso é importante. Então, e aí, o que acontece depois? O que acontece depois é que você vai fazer um quadro extraordinário e vai fazer com que seu cérebro
possa entender que essa é a sua realidade hoje, mesmo que ela ainda não tenha acontecido. Viva como se já tivesse acontecido. Se é o carro que você vai comprar, que você quer, você vai pegar uma foto daquele carro, você vai fazer um quadro em frente à sua cama, em frente ao seu escritório, na sua geladeira, e vai colocar aquele carro, ou aquela casa, ou aquele ateliê, ou aquela exposição que você quer. Você vai colocar com cores, bonito, seja específico. Nós devemos ter especificidade. Nós devemos agir dessa forma. É a folha. Eu vou fazer uma folha. Eu sou artista, eu gosto muito de trabalhar com percepção, dou muita aula sobre percepção. A folha não é só um negócio que vai assim. Ela vai assim, ela tem uma linha no meio, ela tem várias transversais, ela tem, olha, muitas vertentes. A percepção, você olha com o primeiro olho, com o segundo olho, com o terceiro olho. Comece a perceber o que está por trás, o que está oculto. Aquilo que vai poder fazer você, eureka! Entendi. Captei. Captei, amado mestre. Captei. Tem que captar. Eu falo muito para minhas alunas. Tem que perceber o que está por trás das linhas. Isso é importante. Então, você vai viver como se já tivesse acontecido. E aqui eu vou contar uma pequena história, de uma longa história, mas eu vou resumir da minha vida, como eu cheguei nisso. Eu já havia sido artista há mais de 25 anos. Em 2016, eu já tinha 25 anos de profissão. Foi. Então, não, era mais. Era 30 anos de profissão. Eu sou velhinha, comecei cedo. Já tinha feito exposições assim no mundo inteiro. Trabalhava muito com metal, instalação artística, painéis de arte. E ajudei muitas pessoas a entrarem no ramo do design, e dava mentoria, ajudava, indicava e etc. E um dia eu fui levada para o hospital de emergência, tive que fazer uma cirurgia de uma vesícula supurada, tive infecção generalizada, tive que fazer lavagem de órgão e saí com uma demência primária. E eu fiquei 10 anos demente. Depois de 10 anos, depois de sofrer tantas humilhações, as pessoas, nossa, como a Maria está preguiçosa, ela não está doente nada, olha como ela está bonita, olha como ela está assim, olha como ela está assada, ela não está doente, ela não quer trabalhar. Logo eu, que comecei a trabalhar com 16 anos, criei meus 3 filhos maravilhosamente bem, com a graça de Deus, e eles todos com a arte, com o meu dinheiro da arte, e são bem-sucedidos, graças a Deus, e nesse momento eu não sabia quem eu era. Eu não me percebia, eu entrei nesse estado. Foi aí que eu comecei a criar esse método de me perceber. Mas eu não sabia o que eu tinha comido hoje no almoço, mas lembrava às vezes de 5 anos de idade, 6, 7, 10. Depois não sabia mais nada, não entendia, as pessoas me convidavam para exposições no mundo inteiro. Eu dizia sempre não, porque eu não me sentia capaz. Eu me sentia assim, o cocô do cavalo do bandido. Desculpe a expressão, mas era porque eu me sentia, era humilhada. As pessoas diziam assim que eu tinha me tornado uma pessoa incapaz. Olha, eu não posso descrever em segundos, em minutos, o que eu vivi em 10 anos. Porque eu também, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa de me bater, de me clausurar, de autocomiseração, de ficar me julgando. Eu fiquei ali quieta, sofrendo, calada, mas sempre bem amada, mas não fazia nada. Meu psiquiatra dizia, vai Maria, vamos tentar. E eu trabalhei muito mesmo com gemas, né, pedras preciosas e metais, e eu colocava as pedras para um lado, para outro, não saía nada. E eu era uma artista já consagrada, já tinha feito exposições na Casa França Brasil, em vários museus, com peças que estão no Louvre, de peças do Egito de 5.000 anos atrás. Eu já tinha feito muita coisa e mais. Eu ganhei muito dinheiro com a minha arte durante todos esses anos. E de repente me vi ali no fundo do poço. Eu não tinha como fazer. Eu não tinha mais essa habilidade. Eu me perdi em tudo. E um dia, quando o psiquiatra e o neurologista me chamaram, em 2016, porque eu fiquei de 2006 a 2016 tomando remédio tarja preta, que me deixaram com muitas sequelas, e uma delas era a fotofobia, em que eu não podia encarar a luz do dia, como eu estou aqui agora, em pleno dia, jamais poderia. Eu vivia dentro de um quarto escuro. Eles falaram, não existe mais nada que a medicina possa fazer por você. Depois de 10 anos em tratamento, tomando remédio, não tem mais como. O segmento é demência senil. E eu, na verdade, como eu estava demente, eu nem sabia muito o que eles estavam me dizendo. Mas como eu tinha a visita da lucidez, o que é muito triste, porque uma pessoa com demência senil, ela não lembra de nada, então ela acha que ela não sofre, né? Mas quando ela tem a visita da lucidez, ela lembra de que ela foi, pelo menos por segundos. E depois ela volta naquela mesma situação.
E eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu estava com esse diagnóstico e muito mais vergonha de eu ter sido desenganada, sabe? Nesse dia, o meu psiquiatra disse: Maria, existe arte-terapia. Você é uma artista. Você pode fazer arte-terapia, aplicar em si mesma. Eu disse: eu nem sei o que é arte-terapia. Falei para ele. Não sabia mesmo. Para mim, a arte era a poesia da alma. Era algo com que eu ganhava meu dinheiro, que eu amava fazer. Não era nada que curasse ou que deixasse a pessoa melhor, cuidasse da saúde mental e emocional. Eu não entendia por esse lado. Então eu comecei a perceber esse lado, me voltar para esse lado da arte. E eu, nesse mesmo dia, eu aceitei um convite, porque foi um desafio para mim, já estou no fundo do poço mesmo, tudo bem, o que mais pode acontecer? Mas quando a gente pensa que está no fundo do poço, que não vai mais acontecer, o poço não tem fundo. Cada dia eu me afundava mais, e a tristeza, dor, desilusão, a vida acabou. Nessa época eu tinha 60 e pouco, 60 anos, eu acho. Bem, não importa. Hoje eu tenho 66. Isso foi em 2016. Então, eu saí daquele médico com aquela vontade de fazer algo por mim, de me perceber, de me entender. E eu aceitei aquele convite da Suíça para fazer uma obra de arte sustentável, que é a minha Mimi, que eu fiz do lixo. Tem @voamimi, uma página do Facebook, quem quiser ir lá ver, pode ver. Tem toda a história que foi contada sobre a Mimi. E em 30 dias eu fiz a Mimi. Eu tinha 30 dias para fazer a Mimi. E aqui é um passo muito importante para você. O desejo, a vontade, o propósito, a missão, seja o que for, deve ocupar o seu coração, algo para você fazer. Porque isso tira você do fundo do poço. Essa garra. Ali com a Mimi eu aprendi foco, determinação, vontade. Eu acordava às 4 da tarde por causa da fotofobia, eu não conseguia encarar a luz do sol, né? A luz do dia. Mas eu passei a acordar às 3, às 2, meio-dia. Eu estava acordando depois, logo às 8. Teve dias que eu comecei a acordar às 5 da manhã. Porque eu tinha um prazo, porque eu queria fazer, porque eu comecei a fazer aquilo me deu um ânimo, me deu uma força, me deu um vigor, o meu poder, aquela energia, eu vibrei. Você tem que vibrar na direção daquilo que você quer. E para você vibrar naquilo que você quer, tem passos. Primeiro, você não tem que estar agarrado a nada de dor, a nada de sofrimento. Largar isso para lá. Perdoar as pessoas. A falta de perdão gera escassez. Então, muitas pessoas me julgavam porque eu não estava fazendo nada, porque eu estava perdida, porque eu estava desorientada, porque eu estava tantão, porque eu estava aí. Eu sofri muitas humilhações. Eu não só sofri humilhações de julgamentos, mas também de necessidades materiais, porque eu vim morar aqui, o meu médico mandou, eu vim morar, eu já tinha 10 anos gastando tudo que eu ganhei durante uma vida em tratamento, e eu chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro, então eu comecei a catar mato para comer. Foi aí que eu descobri as punks, plantas naturalmente comestíveis. Ora pro nobis, e tem diversos. Comecei a cultivar essas plantas e tal para comer, porque eu tinha que comer, né? Eu nem, sabe, foi uma situação muito difícil, eu queria ficar isolada, eu não contava para ninguém a minha história, eu não contava para ninguém que eu estava doente, porque sem contar eu já sofria muito julgamento, e julgamento é uma coisa muito importante que você deve deixar de fazer. Porque o julgamento, ele traz para si é uma vibração baixa, ele traz para si uma escassez. Quando você está julgando o outro, você está chamando a escassez para si. Eu comecei nesse momento, eu comecei a entender isso, sabe? Então eu comecei a perdoar todo mundo, eles não sabem nem o que estão dizendo, comecei a procurar cada dia mais o meu benefício. Eu vibrava, é isso que você tem que fazer, vibrar em você, no seu benefício, naquilo que você quer realizar. Esquecer tudo mais, sabe? Não dá para ficar pensando nas coisas pequenas. Tem que pensar nas coisas que você quer. Sabe, eu sempre falo, não sou eu que tenho que falar nada contra mim. São os outros. Eu só tenho que falar a meu favor. E foi aí que eu pensei, é a meu favor. Maria, é o seu favor. Você tem que ficar bem. Você tem que sair dessa. Você não pode. Quando eu tinha a visita da lucidez, era isso que eu fazia. E sabe o que aconteceu? Uma coisa extraordinária, porque a arte terapia, ela não é para tirar remédio de ninguém, tá? Ela é para te ajudar ao autoconhecimento, você se conhecer, se perceber e resolver seus conflitos emocionais. Essa é a função da arte terapia. Só que, quando você começa a ter um propósito e a se envolver com aquele propósito, aquela minha motivação foi tão forte que ela substituiu a minha necessidade de remédio. E eu comecei a desmamar os remédios. E em 30 dias eu tirei todo o remédio que eu usei em 10 anos.
Então, observe que foi algo assim muito forte na minha vida, a arte-terapia. E a arte, ela é a forma mais assertiva que você tem para falar com seu inconsciente. E ali foi aquela história de eu me conhecer, de eu me perceber, criei um método, fiz uma analogia. Assim como eu posso transformar o lixo em obra de arte, eu posso transformar todos esses pensamentos, eliminar esses pensamentos tóxicos. Olha, o lixo é algo que vai levar doenças, vai levar doenças respiratórias, doenças de pele, vai trazer um malefício ao meio ambiente. E eu eliminei aquele lixo, então eu podia eliminar meus pensamentos tóxicos, que também trazem malefício à nossa alma. Tudo que você pensa que não é bom para sua alma, ela sofre. E você sofre, porque você é o dono dessa alma, é você, é o seu espírito. Então, eu fui fazendo e a Mimi foi para a Suíça, uma coisa muito maravilhosa. E não foi assim, ah, Maria, foi tudo acontecendo. Não, foi luta, foi muita luta. Eu quis desistir muitas vezes. Mas aí, olhando aquele corpinho frágil, que estava só com a estrutura, que eu fiz de fio de cobre que eu tirei do fio de luz, esses fios aqui que eu trabalho, eu fiz toda assim a trama, tem lá, você pode ver a trama da Mimi, muitos laços. Aquela laçarada que eu dava, cada uma para lá, outra para cá, era cura para minha mente, para minha alma, para o meu espírito. Me dava um bem-estar tremendo. Então, e aí quando eu vi aquele corpinho frágil, sem a sua plumagem, eu me identifiquei com ela. E aí que é a coisa da arte, da terapia. Eu comecei a perceber que assim como ela estava sem aquele corpo, eu também estava carente de atenção, de afeto, de amor, de carinho. E me abracei com ela, sabe? Fiz a sua plumagem toda. Aí eu tinha uma força para seguir, porque você precisa ter algo que te impulsione. Não, eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero pagar uma escola melhor para o meu filho. Não, porque eu quero pagar um lugar melhor para meus pais morarem. Não, porque eu quero comprar aquele carro que vai me ajudar nisso, daquilo. Você tem que ter um propósito. Quando você vai realizar o seu propósito, você tem que saber o porquê você vai realizar. Primeiro você, depois os outros. É a história do avião. Você entra, primeiro você põe a máscara em você, para depois você pôr a máscara nas outras pessoas. Nós só podemos ajudar o outro. Eu só estou podendo hoje chegar aqui e fazer essa aula porque isso está impregnado na minha alma. Isso não foi que eu li em um livro, não foi que alguém me contou, não foi um planejamento que eu fiz quando eu nem fiz, me perdoe, é que está aqui dentro. Foi algo que eu vivi e foi algo que transformou a minha vida e é algo que tem transformado a vida de centenas de pessoas. Então, pode transformar a sua vida também. Então, a Mimi, ela teve toda a sua história, ela foi para a exposição, ganhou um prêmio, foi para um museu no Principado de Trince. De lá, ela foi adquirida por uma universidade em Geneve, que hoje é motivo de estudo de resignificação, reciclagem, e é maravilhoso. Vocês podem ver o videozinho lá do francês falando da Mimi, dando aula e tudo. Gente, era lixo. Ia poluir a natureza. E ela está lá na Suíça, não, né? Ela adorou a Suíça, ela mora lá, dentro de uma universidade. Então, quando eu pus os olhos na Mimi, aqueles dois olhos negros, que foram as únicas coisas assim de valor que ela tem de ônix, eu vi que ela estava viva. E eu vi que ela poderia ajudar muitas pessoas, como tem ajudado. E aqui eu estou para ajudar você também. E foi por conta disso, e depois que eu queria falar para você sobre a visualização, é que quando eu estava no fundo do poço, que eu não conseguia sair daquele quarto escuro, e eu dormia, além do quarto escuro, eu dormia com aquela coisa aqui nos meus olhos, assim, para realmente não enxergar nada. Eu pensava, eu vou ficar boa. Essa minha casa aqui, ela era toda fechada, tinha aquelas janelinhas de casinha de montanha. Digo, eu vou quebrar essas paredes todas. Eu vou fazer tudo vidro pela floresta. Como é hoje. Se você for lá no meu Insta, você vai ver o meu ateliê na floresta. Eu tenho vários vídeos lá que mostram como aqui é tudo aberto. mariabrasil.art. Então, hoje isso é uma realidade, mas na época não era. Na época era só um pensamento, uma visualização. Eu comecei a ver como é que eu ia fazer, como é que eu não ia e tal. E você diz, Maria, você começou porque você tinha condições? Não tinha, eu não tinha nem internet. Aqui não tinha nem sinal de telefone. Hoje tem internet porque eu puxei o cabo da fibra ótica de 2 quilômetros para cá. Aqui é uma floresta. Vá no Google, Parque Três Picos, em Teresópolis. É muito grande. Então, foi ali.
fazendo o que eu podia fazer. O que eu podia fazer? Eu podia fazer a mimi. Eu tinha o quê? Eu tinha fio de luz jogado no lixo. Fui lá, tirei o copo do fio de luz. O que mais que eu tenho? Eu tenho papel. Bem, o que eu posso fazer? Eu posso fazer plumagem. Tudo isso eu ensino no curso. Plumagem para cobrir a mimi. O que eu posso? Eu tenho cola. Eu não podia comprar nada. Eu não podia comprar nem comida, nem remédio. Imagine material, sabe? E eu fui começando. A Mimi foi embora. A Mimi fez o seu voo. E eu fiz o meu. Eu voltei a expor, fui contratada por uma galeria por 3 anos como artista convidada, mensalmente fazia exposições. Fiz uma exposição de arte, de uma instalação artística de 120 orquídeas caindo do teto. Olha, aquela pessoa que não tinha ânimo para nada, fazer 120 orquídeas de escultura caindo do teto. Fiz uma individual em Búzios, fiz várias exposições durante de lá para cá. Aí foi quando eu comecei a ajudar as pessoas e aí eu tive a necessidade de fazer o meu curso. Quando eu gravei meu curso, aqui estava quebrando, então eu tinha que arrumar toda a casa para gravar o curso no meio da poeira, e não sei o que, sabe? Foi muita luta, mas valeu muito a pena, não só pelo, pela, pelo que eu recebi, mas pela transformação, pelas transformações das pessoas, dos alunos. E aí tem depoimentos de pessoas que estavam paradas anos e começaram a trabalhar, começaram a resolver esses problemas, começaram a montar seu negócio, começaram a fluir, começaram a expor, porque dentro do meu curso eu tenho um bônus muito importante, que é indicar os meus alunos para os curadores e galeristas para expor. Depois que eu ensino ele a fazer todo o trabalho, criar sua obra ou o seu negócio, ele vai expor. Também ensino muito, isso é uma mentoria que eu dou particular, como você vender no Instagram e tudo mais. Mas lá, outro bônus é um PDF com psicologia das cores. Como é que você vai fazer? São 46 atividades artísticas que eu tenho lá. E como você vai fazer? Com as cores que você não gosta? Não, você tem que fazer com aquelas cores que vão beneficiar você no seu bem-estar, na sua cura, na sua independência, no seu autoconhecimento. Então, você recebe esse PDF. Também recebe o outro PDF com são e-books que eu fiz, com como fazer tintas naturais. Tinta de grama, tinta de hibisco, tinta de tudo lá em cima. E os alunos amam. E eu tenho alunas com câncer que precisam fazer com tintas naturais, não pode usar química. Também, o que mais que tem? Esses bônus todos estão dentro do curso já. Você recebe o curso e eles estão dentro do curso. Além disso, nós temos 68 mentorias. Essa que eu estou dando aqui, em pequenas escalas, como você vai começar? Primeiro passo, segundo passo, terceiro, 68 para você criar um plano de ação, para você organizar a sua vida financeira, para você organizar a sua exposição, ou seu negócio, o seu restaurante, ou sua loja, como eu tenho uma aluna que montou uma loja de bonecas. Não importa, tá tudo serve para você, tá tudo escrito, tá tudo gravado, tá tudo lá. 68 mentorias, 46 atividades artísticas. Agora, as atividades artísticas, ela também não serve só como terapia, serve também como é, é, técnicas para você desenvolver e vender. Muitos alunos fazem isso. Tem a técnica da pintura com cotonete, tem a técnica da pintura com barro, são técnicas. A arte-terapia não ensina técnica, ensina atividade artística, mas serve como técnica. Claro, o artista, você vai captar aquela ideia, vai produzir, vai vender e vai ganhar dinheiro com isso também, além de curar sua alma, né? O bem-estar. Então, gente, não tem segredo, o passo é esse, o caminho é esse, existe lá no fundo do túnel uma luz e existe um passo a passo para chegar nessa luz. Eu te dei agora, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha sido beneficiado, você tenha, olha, isso foi bom para minha vida, isso foi bom para minha alma, eu espero ter contribuído, independente de você adquirir o curso ou não. Esse meu curso, ele já está lá há 3 anos, por 1.497, mas você não vai pagar nem perto disso, porque eu fiz uma promoção de 10% somente. Você vai pagar 147 dividido em 12 parcelas. Eu acho que dá R$ 14 por mês. Não é um sanduíche, não, é um lanche. É um lanche na rua. É menos de R$ 1 por dia. É um lanche na rua. Será que você não merece isso? Você merece muito mais. E é por isso que eu fiz essa promoção, mas se apresse. Não vai ficar. A qualquer momento volta ao preço normal. Então, é um tempo que eu estou deixando aí. Posso terminar hoje mesmo, posso deixar mais uma semana, não sei. Vai depender muito do retorno que vai ter e tudo mais. Espero ter ajudado. Então, não perca essa oportunidade. Não perca. Seu tempo está passando.
E passa. O tempo passa, independente da gente fazer as coisas ou não. Ele passa. Clique no link aí, faça sua inscrição agora mesmo. Aproveite essa oportunidade. Não deixe para depois, que você pode fazer agora. Às vezes a gente deixa uma oportunidade passar, como dizia um amigo meu, cavalo selado não passa 2 vezes na frente de uma pessoa. Você tem que aproveitar. Porque amanhã você vai voltar aqui, voltou para 1497, as vagas já foram todas preenchidas, e eu perdi uma oportunidade de começar a ver meu propósito por tão pouco. Por tão pouco. Então é